Fala, senhores, sejam bem-vindos a mais uma aula. Alguma vez na vida vocês já ouviram falar em esterilidade masculina, certo? E o que vem a ser a esterilidade masculina? A esterilidade, às vezes, pode ser quando o homem não consegue produzir o número de espermatozoides suficiente para a reprodução, ou então, às vezes, o espermatozoide ele tem alguma anormalidade, tá? Nisso, o homem ele acaba apresentando certa esterilidade. Dito isso, temos um exame específico para fazer esta análise, tá? Esta observação, que ele é chamado de espermograma. Vou falar um pouco para vocês sobre o espermograma. Ele fundamenta-se na análise qualito-quantitativa de um plasma seminal, a fim de que seja possível elucidar de um caso de esterilidade, ocorre ou não por conta dos espermatozoides existentes no mesmo. Então, esse exame ele tem a capacidade de analisar por qual razão o homem apresenta esterilidade, certo? Então, como se realiza esse exame? Quais são as instruções para o paciente? O paciente ele precisa estar em torno de 3 a 4 dias em abstinência sexual, tá? Para que possa ser realizado, para que tenha uma quantidade ideal para se fazer análise de espermatozoides, tá? Então, ele deve estar consciente da importância do exame, que deverá fazer rigorosamente um registro de 3 a 4 dias de abstinência sexual. Isso inclui o coito, masturbação e ejaculação noturna, tá? E como é colhido esse material? A obtenção dele pode ser obtida através da manipulação autoerótica, conhecido também como masturbação, ou de coitos interrompidos, tá? Deve ser colhido de preferência no laboratório em vidro de boca larga, limpo e seco. E quais são os cuidados que se deve tomar ao realizar esse procedimento? É indispensável marcar a hora que foi colhido o material. Por que é indispensável? O exame ele pode ser feito até 2 horas após a colheita, tá? Então, se for realizado o exame posteriormente a 2 horas, pode ter alguns erros, algumas falhas no resultado, uma vez que grande número de espermatozoides podem estar mortos, tá? Ou com disfunção. Não deixá-lo em contato com altas temperaturas, tá? Para evitar o processo de liquefação. E caso o material não tenha sido colhido no laboratório, o que não é aconselhável, tá? Então os laboratórios eles oferecem um espaço para que o paciente possa fazer a coleta deste material, tá? Um espaço reservado. E caso não seja possível, mesmo deverá ser entregue antes de completar 1 hora após a colheita, tá? Pois poderá alterar a motilidade do espermatozoide. Ou seja, passado um tempo de 1 a 2 horas de tempo, vai alterar a motilidade do espermatozoide, ou seja, o movimento, a forma que ele se movimenta na observação microscópica, tá? Então, o exame macroscópico. Qual é o exame macroscópico? Primeiramente é feito o exame macroscópico, que é visualização a olho nu, tá? Do espermatozoide, do material coletado, e em seguida o exame microscópico, tá? Como é feito o exame macroscópico? Normalmente, executa-se este exame logo após a liquefação do líquido seminal, uma vez que ele vai estar, o material vai estar em banho-maria a 37 graus durante 1 hora, porém não há inconveniente executá-lo após a colheita, devendo mencionar as condições em que o exame foi realizado. Qual é o volume ideal para que possa fazer essa análise? Em torno de 2 a 5 centímetros cúbicos, tá? Que vai ser analisado quando se despeja o material, ou então um volume mínimo de 1,5 ml a 5 ml, tá? Então, volumes inferiores a 0,5 centímetros cúbicos, trata-se de casos patogênicos, tá? Uma vez que o homem não consegue ter o estímulo essencial para que tenha a produção ideal para análise, ok? Isso pode incluir por fatores patogênicos. Porém, volumes superiores a 5 centímetros cúbicos não são considerados casos patogênicos, tá? E a cor? O líquido seminal normalmente apresenta uma opalescência ligeiramente acinzentado ou esbranquiçado. Um regime superior a 7 dias implica no aparecimento de uma opalescência ligeiramente amarelada. Então a cor, ela tem uma cor mais ou menos turva, ela tem uma cor esbranquiçada, tá? Então dependendo também do momento que for observado. E também, às vezes, pode-se encontrar amostras que estejam com processo infeccioso, tá? Que pode estar produzindo também a purulência, ok? O cheiro ele é um cheiro característico e o pH ele deve variar de 7,5 a 8,2 para ser considerado um pH normal, tá? Então, se ele tiver acima de
abaixo de 7, ele é considerado pH anormal, tá? Isso apresenta uma normalidade para que o médico possa fazer essa observação, tá? Então, em termos de pH, pode-se considerar o líquido espermático chamado típico, ele tem um pH de 7 a 8,2, e o atípico, que é o líquido prostático, ele tem pH menor que 7, tá? Essa é a divisão dele. A viscosidade. Como é que é feito o exame macroscópico de viscosidade, tá? Primeiramente é colocado um bastão, esse bastão ele tem a certa medida, tá? Ele tem os centímetros dele. Quando se coloca dentro da amostra e tira, se a amostra for escorrendo e ficar escorrendo abaixo de 2 centímetros, é considerado anormal, tá? Então o valor normal é de 2 centímetros de altura, tá? Se for abaixo de 2 centímetros, significa que a viscosidade está diminuída, tá? Significa também que tem relação com o tempo, que já está de amostra, e assim por diante, tá? Esses são parâmetros que o médico pode estar observando. Pode ter uma viscosidade aumentada, acima de 2 centímetros. Agora, quando se coloca o bastão dentro da amostra e tira e não fica preso ao bastão, significa que não tem viscosidade. Isso também é um critério que pode ser analisado pelo médico como um critério patológico, tá? A consistência geralmente é gelatinosa, porém pode encontrá-la como fluida, semifluida e grumosa, tá? Então, posteriormente a ter feito essa análise macroscópica, realiza-se o exame microscópico, tá? Como é realizado o exame microscópico? Ele deve ser executado 1 hora após a colheita, em liquefação a 37 graus Celsius, tá? Lembrando que liquefação é o processo em que vai estar mudando o aspecto, tá? O aspecto que era mais, digamos, gelatinoso, ele acaba sendo mais líquido, tá? Então o processo de liquefação é essencial para que se possa dar continuidade à análise microscópica. Dentre os exames microscópicos, existe o exame de motilidade, tá? Para analisar como é que está se movimentando o espermatozoide. Então, no microscópio é possível analisar se ele está circulando, se ele está conseguindo nadar mais sem direção ou se ele está nadando corretamente, tá? Então, esse teste de motilidade ele é essencial, uma vez que a gente pode analisar no microscópio e ver se de fato ele está conseguindo ter a motilidade ideal, tá? Então, nós temos tipos de motilidade aqui. O tipo 1 é considerado lateral, em que acontece o movimento ondulante, tá? Então, o espermatozoide acaba fazendo voltas em torno do seu próprio eixo, tá? Existe o tipo 2, que é progressivo lento, em que o movimento é quase ondulante, só que ele é lento também, tá? E o tipo 3, que é progressivo, em que o movimento é rápido com direção específica. Então, o espermatozoide ele tem um movimento rápido, só que ele não tem ele tem a direção específica, tá? Agora, o tipo 4, que é chamado de tipo ativo, o movimento é rápido, mas sem direção específica, tá? Então, ele sai sem direção. Tudo isso é analisado quando se observa no microscópio o espermatozoide, tá? Os tipos 1 e 2 são anormais, tá? Então, se o espermatozoide ou estiver em movimento ondulante e movimento ondulante lento, ele é considerado anormal. Significa, ele pode apresentar infertilidade, esse homem que esteja fazendo análise, tá? Que esteja sendo feita análise. Os tipos 1 e 2 são casos de nula ou pouca fertilização, como mencionei para vocês. Devido a pouca movimentação, o espermatozoide não alcança o útero, sendo detraído pela acidez vaginal, tá? Então ele não consegue chegar ao útero, ele acaba sendo morto pela acidez vaginal, tá? Todos os tipos podem ser encontrados, embora sejam predominantes, os tipos 2, 3 e 4, tá? A recuperação de motilidade pode ser obtida com a administração de hormônios, tá? Isso é um caso a se tratar, né? Às vezes o indivíduo ele não é estéril para sempre, ele pode fazer tratamentos hormonais e acaba tendo resultados positivos, ok? O exame é a fresco. Após a homogeneização do líquido seminal, coloque-se uma gota numa lâmina e cobre-se com a lamínula. Então, ele é simples, ele pode ser feito também em câmara de Neubauer, tá? Que facilita a contagem, mas ele pode ser feito em lâmina normal com uma gotinha lá e colocar a lamínula em cima para que se faça análise no microscópio. Levar ao microscópio e focalizar primeiramente com a objetiva de 10 e posteriormente passa para a objetiva de 40. Pode ser na objetiva de 100 também, só que acaba analisando mais especificamente o espermatozoide, sem conseguir analisar o conjunto, tá?
examinar, né? Vai fixar um espermatozoide e observar o seu movimento. Então, a motilidade eu vou conseguir analisar quando eu analiso um espermatozoide de forma isolada, tá? Depois eu analiso outro e assim por diante, tá? Para ver como é que está a movimentação a nível global. A vitalidade é a relação entre o número de espermatozoides vivos e mortos. Expressa-se o resultado em porcentagem de vivos, se necessário diminuir o ocular para possibilitar a contagem. Então, como é que eu faço o teste de vitalidade? Eu preciso fazer esse teste para analisar quantos espermatozoides estão vivos e não estão, tá? É possível claramente eu analisar quando ele está parado, que ele não está com vida mais, né? Então, eu consigo analisar que o espermatozoide está morto e quando o espermatozoide está vivo. E eu faço essa contagem por campo. Digamos, eu analisei o primeiro campo, eu vi que tem 20 vivos e 10 mortos. Aí conto o segundo campo, terceiro, quarto. No quarto campo eu posso identificar mais ou menos quantos. Aí eu faço uma regrinha de 3 e vejo. Tantos por cento estão vivos, 75% está vivo e 25% está morto, tá? Isso é um número aceitável, ok? Então, esse índice aqui ele tem que ser acima de 60%, tá? Para ser considerado normal. Índice de motilidade. É dado pelo produto de algarismo romano de motilidade pela porcentagem dos vivos. Então, esse índice de motilidade, a gente vai pegar sempre aquele tipo que eu falei para vocês lá em cima, que tem o tipo 1, em que ele é lento, que ele faz ondulações, o tipo 2 que faz ondulações e é lento, o tipo 3 que ele é rápido, mas ele tem uma direção específica, e o tipo 4 que ele é rápido, mas ele não tem direção específica, tá? Então, aí, dependendo de como eu estou analisando o espermatozoide, eu vou multiplicar. Digamos que o espermatozoide esteja a maioria no tipo 3. Então, eu multiplico, tá? 3 vezes o percentual de espermatozoides vivos, tá? Então, esse material aqui eu passei para a turma de análises clínicas, tá? Só para a gente estar acompanhando. Então, tem todos os cálculos lá de como ele deve ser feito, ok? A contagem global de espermatozoides. Como é que eu posso contar esse nível de espermatozoides, essa quantidade que tem na amostra do paciente, tá? É claro que a gente não consegue contar todos os espermatozoides que tem possível ali, mas a gente faz sempre digamos assim, a gente pega sempre aquela área ali e multiplica para a área total, tá? Então a gente faz o seguinte, a gente faz o exame a fresco, que é durante a contagem pode-se observar as células normais e anormais, tá? A gente faz uma diluição de 1 para 20, tá? Em que a gente pega 0,4 ml do líquido diluidor, que pode ser o líquido que vai ser utilizado ali pode ser o cloreto de sódio, pode ser água destilada, uma solução isotônica qualquer, tá? Então eu vou utilizar 0,4 ml do líquido diluidor, uma pipeta Pasteur, com o líquido seminal, tá? Então eu misturo essa concentração e eu vou diluir ele, tá? Após diluir, eu vou utilizar a contagem na câmara de Neubauer, no retículo usado para a contagem de eritrócitos, tá? Lembrando que os eritrócitos é a contagem lá no centro, tá? Então a gente faz essa análise também no centro. Conta-se 5 grupos de quadrados que correspondem a 80 quadrinhos, tá? 80 quadrinhos corresponde a 1/5 de 0,1 milímetros. Então, esse cálculo aqui, ele é feito aqui, eu mostrei para você na apostila, tá? Ele é simples, ele é que nem fazer cálculo de eritrócitos, tá? De células vermelhas do nosso sangue, tá? Então, a regra prática, o total de células que forem encontradas nos 5 grupos, você vai multiplicar por 1000. Aí você vai chegar no valor, tá? Os valores que são considerados normais são de 70 milhões a 200 milhões, tá? Então, esse é o normal para que tenha espermatozoide na amostra. Se estiver abaixo de 70, pode ser um processo de esterilidade. Ou às vezes, talvez a coleta não siga os padrões necessários, que é o tempo de abstinência, tá? Se tiver mais do que 200 milhões, também não é considerado caso patogênico, é normal, ok? Então, essa é a forma de contagem, tá? A gente falou sobre teste de motilidade para ver, porque às vezes o homem ele é estéril, mas não é porque ele não tem a quantidade suficiente, às vezes tem muita quantidade. O que não tem é a qualidade, porque às vezes o espermatozoide está morto, ou então ele está morrendo aos poucos, então isso impede que o homem possa ter reprodução corretamente, tá? Então ele acaba sendo estéril. Nós podemos fazer também exame de coloração para conseguir identificar melhor, tá? O espermatozoide.
para analisar justamente como é que está aquele espermatozoide, tá? Se você colocar na objetiva de 100, você consegue já ter uma observação clara. Às vezes a gente não faz nem essa coloração, perdão, porque às vezes na objetiva de 100 a gente consegue analisar corretamente, tá? Analisar se o espermatozoide ele é grande, ele é pequeno, tá? Se ele tem duas caudas ou mais, se ele tem dois encéfalos ou tem apenas um, se ele tem uma forma correta ou não, ou se ele está imaturo e não, tá? Isso também pode ser analisado no microscópio na objetiva maior, tá? Ou ele pode também ser feito por meio de coloração. Há amostras de pacientes que pode ser chamado de aspermia, em que há ausência de células espermiogênese e espermatozoides, ou seja, na amostra você não consegue identificar nenhum espermatozoide, tá? Esse termo a gente utiliza aspermia, tá? Existe a azoospermia, é a condição em que não se encontra o espermatozoide, mas vê-se as células da espermiogênese, ou seja, são células imaturas, tá? A necropermia é a morte completa do espermatozoide, ou seja, estão todos mortos os espermatozoides ali, tá? A teratospermia, perdão, a oligospermia, que é a diminuição global do espermatozoide, então que tem abaixo de 70 milhões. Tem a teratospermia, que é a alteração generalizada da cabeça do espermatozoide, ele pode ter duas cabeças ou três cabeças, tá? É a normospermia, que é a quantidade global normal, tá? Esse é o padrão de espermatozoide. A hiperespermia, que é o aumento do número de espermatozoides, não é patogênico, tá? Vale ressaltar. Acima de 200 milhões não é patogênico. O normo, a hiper ou a hipercinesia estão relacionados com a motilidade do espermatozoide, se ele está se movendo corretamente ou não, tá? E a astenospermia, que é a diminuição dos espermatozoides móveis. Então, eles estão quase todos parados, tá? Esses são alguns termos que podem ser analisados. Então, quando a gente fala de espermograma, não analisamos apenas a quantidade, mas sim como está esse espermatozoide, tá? A gente consegue analisar claramente o espermatozoide no microscópio, tá? Então, a motilidade dele, tá? A quantidade e assim por diante. A partir disso, que o analista faz essa análise, ele passa para o médico vai passar hormônios ou então ele vai passar alguns exames complementares para identificar se o paciente é estéril ou não, tá? Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Vocês têm a apostila em casa para poder acompanhar o que a gente mencionou, tá? A gente vai abrir para espaço para dúvidas no nosso grupo do WhatsApp. Tenha uma boa noite a todos e até a nossa próxima aula.